Boa noite, amigos queridos. Mais uma vez aqui estamos, felizes pelo reencontro semanal, pela graça que recebemos, pelo dom da vida, por estarmos, mesmo que virtualmente, unidos em pensamento, em projetos, em sonhos, em planos, junto a todos. Que possamos contar com os amigos abnegados do plano espiritual, que sempre nos sustentam, nos amparam. Que tenhamos condições, na noite de hoje, aprendermos e mais ainda, exercitarmos tudo que for nesta noite falado, discutido, comentado, e que tenhamos condições de, através da palavra, do pensamento, das energias amorosas, distribuir nossos bons propósitos, nossos bons pensamentos, de energia positiva, de paz, de entendimento, a todos aqueles que de nós se aproximarem. Que tenhamos as condições de entender a leitura, os comentários, os estudos que foram abordados nesta tarefa bendita e que, através da prece que Jesus nos ensinou e nos deixou, que possamos dar início à nossa preparação da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus. Amigas e amigos queridos, a mensagem de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 123, com o título de Esperar em Cristo, e com as anotações do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, que foi registrada no capítulo 15, versículo 19, o trecho assim foi escrito: Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a mensagem foi escrita desta maneira. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e guardar nele, mas que dizer da angústia de almas atormentadas no ciclo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar na zona de infância, com as escalas pela juventude, madureza e velhice, até ao porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo a vida daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma o homem em criança. Não vos prendais à idade do corpo físico, a circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus.
e guardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Fazendo os comentários da mensagem. A colocação do apóstolo Paulo não deixa dúvida quanto à missiva enviada aos Coríntios, quando afirma que, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso porque devemos ter o Cristo sempre em nossa vida, que é eterna. Estando encarnado o homem, vive apenas um período, retornando sempre para a vida espiritual. Contar com o Cristo somente na vida fragmentária, ou seja, somente quando temos problemas de qualquer natureza, ou quando estamos com alguma doença séria, seria adequado? Aguardar que o Cristo venha nos curar somente porque acreditamos nele e possuímos fé para isso? A verdadeira cura está na centelha divina, que somos nós, que transmite, através do perispírito, todas as suas sensações, e o corpo físico externa todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que nós pensamos e agimos. Para isso, precisamos dos ensinos do Cristo, a fim de que possamos mudar as nossas decisões através da reforma íntima, aprimorando os nossos sentimentos nobres e vivenciando-os diariamente. É imprescindível esperar em Cristo com a noção real da eternidade, permanecer com o Cristo no coração, para que os nossos atos reflitam a pureza dos seus ensinos e passamos a perdoar amando, a aceitar compreendendo, a estender a mão para o próximo com humildade e sinceridade no coração, para que ele não sinta-se rebaixado. Vivenciar os sentimentos nobres do coração é fortalecer-se na luz do Senhor, é curar-se de todos os males, inclusive os físicos. Que possamos absorver os ensinos do Mestre para edificarmos a nossa senda evolutiva e o nosso crescimento espiritual. Que a luz de Maria de Nazaré, que é sempre espargida por ela, adentre aos nossos corações aprendizes e nos ilumine com o seu bálsamo salutar. Que assim seja, na paz do Senhor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Vamos continuando então com a nossa leitura do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 14, Os Médiuns. Estamos no item Médiuns Videntes. Vamos ler 169 e 170, que diz o seguinte: assistimos certa noite à representação da ópera Oberon ao lado de um excelente médium vidente. Havia no salão um grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-se por lhes dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após baixar a cortina. Atendeu-nos e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse. Sou o seu guia, o seu espírito protetor. Cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria,
deixou-nos dizendo adeus. Ela está no seu camarim e preciso velar por ela. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da ópera, que lhe perguntamos o que achava da representação. Não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, eis tudo. Faltou inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar insuflar-lhes um pouco do fogo sagrado. Vimos-lo então sobre o palco, pairando acima dos atores. Um eflúvio parecia se derramar dele para os intérpretes, espalhando-se sobre eles. Nesse momento, verificou-se entre eles uma visível recrudescência da energia. Eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que esses o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium vidente. Conversando com um espírito espectador, disse-nos ele: estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas no camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi colocar-se no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito, as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O Espírito nos fez então um gesto gaiato, significando que cumprira a palavra, mas não o pudemos rever para pedir-lhe maiores explicações. Muitas vezes fomos assim testemunhos do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamos-os em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, etc. E em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. Estamos falando dos médiuns videntes, ou seja, capazes de observar o ambiente espiritual. Onde quer que estejamos, não estaremos a sós. Existem irmãos do plano desencarnado a nos fazer companhia. Na lição lida, conta o médium vidente da presença dos espíritos no teatro e suas ações no local. Havia aqueles que estavam ali por motivos sérios, inspirando os artistas, já outros divertindo-se apenas com atitudes grotescas, chegando a perturbar o ambiente, com imitações, com gracejos, com reprodução da fala. Percebemos ainda, segundo o relato, o poder dessa influenciação, como os espíritos são capazes de nos influenciar a nós encarnados. Então, conta um outro médium, né, que o espírito, numa outra peça, num outro dia, o espírito foi capaz de influenciar as duas senhoras que estavam atentas ao espetáculo, a ponto delas deixarem subitamente, por nada, a peça teatral e sair. É também possível, né, que os espíritos nos tirem de alguns ambientes, seja porque não os agrada, seja por mera brincadeira. Então, que possamos observar essa lição, que consigamos estudar um pouco mais sobre a influência dos espíritos sobre os encarnados. Nos lembrando da pergunta do Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz, se os espíritos podem influenciar os encarnados, e Kardec responde que muito mais do que nós imaginamos. Muita paz a todos.
Projeto Cirandar, Livro dos Médiuns, capítulo 27, itens 297, 298 e 299. Saúde integral é conquista de amor. Que Jesus nos abençoe. Quando não se habilita a penetrar numa séria programação de estudo, não poderá entender quão fértil é o terreno das manifestações espirituais. Encontram alternativas mais diversas, contrariando os iniciantes que, na expectativa consciente de aprender os intrincados caminhos, acabam desestimulados, achando tudo difícil demais. Com fraternidade, no tema que antecede o estudo complexo, a mudança interior é caminho mais rápido para entender a importância da sintonia que causará ou não bem-estar para a mente e corpo. Mente sã e corpo são é slogan tão analisado que os médios, é importante frisar, pelos sintomas adversos que sentirão de acordo com a sensibilidade de captação de estímulo. Os trilhões de células do organismo do médium serão radares aferidos da presença espiritual, e cada medianeiro possuindo campo vibratório diferenciado sofrerá mais ou menos pela aproximação em qualquer recinto. Daí, uma série de dúvidas e questionamentos surgirem para o desenrolar das atividades de experimentação. Todos têm sensibilidade a ser ajustada, controlada, para evitar impulsos prejudiciais que revelam desconhecimento, levando a sérias contradições aos observadores do processo. Mediunidade com Jesus é esforço de crescimento na vivência moral do que se fala, do que se aprende, a fim de que, ao entrar em campo vibratório antagônico, conseguirá perceber, captar e refletir influências nocivas ao bem-estar da mente e do corpo. A preparação diária ao despertar e ao adormecer é condição primeira para enfrentar todas as injunções que possam surgir em decorrência das vicissitudes originadas pela influência de entidades de plantão que testam os encarnados, principalmente aos que se esforçam em adaptar-se à renovação de pensamentos, visando fluir a presença de amorosos orientadores que estagiam no intuito de colaborar com os seus protegidos. Vigilância sempre, saúde integral da mente e do corpo é conquistada pelo esforço contínuo de amar e servir. Agradecem Ivone e Antônio. Mensagem psicografada pela médium Miltes Bona. Escolha própria. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Deus nos dá as graças da sua presença, envolvendo a todos. Em todos os reinos concede, em sua misericórdia infinita, proteção. Aos desvalidos que padecem as injunções de suas próprias escolhas, acompanha também. Ninguém está fadado à degradação, a não ser pela sua própria imprevidência. Culpa e remorso são apanágios que destroem ou engrandecem as criaturas quando dispostas às mudanças. Tudo na natureza obedece a etapas congregadas a ciclos evolutivos. Superar etapas é como viajar sem planejamento em lugar desconhecido. A força do amor divino se distende sobre ricos e pobres. A todos dá a energia pensante e o escudo da fé, que dependem exclusivamente da decisão de quem a busca. Vencer caminhos obscuros ou parar na encruzilhada, a escolha é própria. A todos designados está o progresso. Pela vontade, ele é atingido, e esta vontade se estabelece no amor próprio. Parar ou prosseguir, mudar ou estacionar, eis a escolha de cada um. Vigiando e orando, Rossi, São Bernardo do Campo, 12 de janeiro de 2024.
Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus mais uma vez encontre nossos corações repletos de paz, harmonia. Servindo como estamos, vamos aproveitar já a nossa ligação com o plano espiritual, com Jesus, com o nosso Pai, para vibrarmos. Vibrarmos por todos aqueles que não puderam estar presentes, por todos aqueles que rogaram, pediram de alguma forma através do site, de papeizinhos, seja como for, serão atendidos e as nossas vibrações através do plano espiritual e de Jesus chegarão até eles. Eles quem? Aqueles que estão em guerra, que estão sofrendo pela ganância, pela falta de harmonia, de entender, distribuir, de entender que dar é receber, que estão em fuga de alguma forma, procurando alimento, procurando abrigo. Que Deus os abençoe. Há aqueles que estão nas ruas, perderam suas famílias de alguma forma, às vezes deixaram a família por algum problema psicológico, procuram também se socializar de alguma forma, se cuidar da melhor forma possível com o que eles têm. Muitas vezes a fome encontra e eles precisam de algumas migalhas para sobreviver. Que Deus os abençoe. Há aqueles que estão nos hospitais, muitos sem esperança, mas sabendo que a vida vai continuar e que mais uma prova será vencida. Que Deus abençoe a estes e seus familiares. Há aqueles que estão nos seus lares sozinhos, muitas vezes acompanhados, mas com solidão. Ainda existe um pouco de tristeza no coração, que muitas vezes chamamos de depressão, que pode até ser a doença em si. Que Deus os acolha, que Jesus esteja presente e que eles enxerguem que a vida pode melhorar a cada instante. A todos que neste momento procuram de alguma forma um sentido para viver, um norte, um propósito. Que Deus abençoe a mente, a vontade de viver, a vontade de seguir, para que apareça este motivo. Obrigado, Jesus. Obrigado, plano espiritual. Obrigado a cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Caminhos para a paz. Almas queridas, abençoadas sejam por Jesus ao despertar uma nova aurora. Que Deus nos abençoe a todos nós, viajantes da eternidade. Por que desesperar-se? O aluvião de dores que se apresenta diversificado para cada vivente no planeta azul ainda não está sendo despertador de consciências. Resvalando-se na cobiça desvairada, onde o bom senso permanece arredio nas escolhas impensadas, o joio da discórdia impera nas almas distanciadas do amor. Porque Deus é amor, e ao enviar o meigo Rabi da Galileia, transformou a vindita em amor, o ódio em perdão, a dor em oportunidade de mudança, na parada emergencial de cada criatura ao situar-se como criação de Deus. Há almas que escutam as vozes dos pastores, que, enunciando a certeza de Deus presente, uniram-se em torno da doce figura do meigo Jesus de Nazaré. Despertem os que escolheram o adormecimento da vontade, examinando de longe os acontecimentos, sem que o posicionamento da fé bruxuleante se fortalecesse. Independente da crença, pois as que tornam a criatura melhor, todas são boas. É hora mais que retardada de repensar o futuro. Ele começa agora.
A luz esclarecedora do Evangelho exemplificado por Jesus está presente ao alcance de todos, e as lições repassadas, quantas vezes necessárias forem, mostrarão caminhos. As portas largas estão sempre abertas. Escolher as portas estreitas, representadas pelo esforço conjugado ao bem do próximo, exige transformação. A hora chegou. Por que a escolha de martírios evitáveis? Quando o amor preside escolhas, o bem-estar provém do esforço coletivo. Ele começa pela decisão magnetizada no exemplo vivo de Jesus. Ressurrecto ele está, no aguardo de todos, de todas as crenças, de todos os idiomas, numa jornada de mudança real, capaz de fazer ressurgir a paz duradoura tão sonhada por todas as nações. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Eis a reflexão necessária, importante, que modificará o panorama triste, onde as convenções retardam discussões tardias. A hora de mudança é agora, almas queridas. Confie em Deus. Jesus está presente, onde as lágrimas derramadas suplicam silenciosamente apoio tão demorado para chegar. O céu continua azul. As nuvens branquinhas, outrora, escurecem de repente pela inconsequência de bombardeios. Oremos convicto com Jesus e por Jesus, e que a súplica de nossos corações enterneça outros corações, a fim de que a paz prevaleça na terra. Gratidão. Meimei, São Bernardo do Campo, 12 de janeiro de 2024. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Chegamos ao final de mais um encontro, de mais uma reunião, com a certeza em nossos corações de que Jesus, o médico de nossas almas, trouxe a cada um de nós o lenitivo necessário, o aprendizado, o conhecimento. Possamos aproveitar cada texto que nos foi passado, nos foi lido, cada mensagem que foi trazida através de psicografias, que possamos avaliar. Jesus, o Mestre abençoado, ele nos mostra que tudo está dentro de nós, tudo cabe a nós. Possamos mudar o nosso pensamento, podemos mudar os nossos hábitos que muitas vezes se tornaram vícios. E para isso, vamos agradecer a Ele, que nesta noite bendita, onde recebemos tudo o que precisávamos, vamos agradecer a Ele pelo lar, pelo teto que temos, pelo alimento que temos em nossa mesa, pelo pão nosso de cada dia. Ó Mestre Jesus, a nossa gratidão por mais esse encontro nessa noite. Que possamos levar em nossos corações tudo que ouvimos, tudo que aprendemos. E o mais importante de tudo, que possamos praticar a mudança, que possamos praticar o bem, o amor e espargir a todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho tudo aquilo que sentimos nessa noite. A nossa gratidão, Mestre Jesus, por tudo que recebemos, por tudo que temos. Que a sua paz fique conosco durante toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus.